adoro-te nessa noite. Adoro-te, Deus. Amém? Coloque no seu coração. Vamos adorar, invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Invocar-me, diz o Senhor, e eu lhe responderei. Porque o Senhor lhe responde ao coração. O Senhor responde à oração daquele que busca com sinceridade. Daquele que se humilha dizendo: Senhor, o quanto eu preciso de Ti. Ah, Senhor, eu quero ir além. Quero me chegar mais perto. Quero render a Ti adoração perfeita. Quero engrandecer o Teu nome, pois Tu és bom. Pois a Tua fidelidade, a Tua misericórdia nunca nos desamparou. Estamos aqui para a Tua glória, Senhor. Estamos aqui para Teu louvor. Estamos aqui nos derramando diante da Tua presença.
Amém? Sejam bem-vindos a esse domingo maravilhoso, última Santa Ceia do ano. Olha que coisa maravilhosa. Chegamos já praticamente indo para metade de dezembro, né? Estamos aqui diante da presença dele, sabendo que Deus é perfeito. Então podemos dizer que Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Eu gostaria que você deixasse seu coração bem aberto, seu pensamento longe de críticas, de outros pensamentos, para você poder compartilhar daquilo que a palavra tem para o teu coração. O que você receber de Deus aqui pode mudar a trajetória da sua história, pode mudar assim como mudou a vida do Jacó, que nós vimos no domingo passado. Transformou ele, mudou o nome dele, transformou a família, fez ele voltar em paz à casa do pai dele. Olha que coisa maravilhosa, fez as pazes com a família, prosperou. Um homem que andou ali na presença de Deus, até o seu nome foi mudado. Então aqui nós vamos falar hoje sobre Jabes. Quem foi Jabes? Deus ele começa mostrando a genealogia, falando dos filhos, da descendência, e no meio dessa genealogia, Deus ele para a contagem do povo para falar de um homem. Deus ele para uma parte da história para falar de um homem. E quem era esse homem? Versículo 9, capítulo 4 de 1 Crônicas, versículo 9, que diz: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo:
explicado que na antiguidade, o povo da Bíblia, eles colocavam os nomes dos filhos de acordo com a situação que estavam vivendo, de um sonho que talvez tivessem para o futuro, ou dependendo de como foi a gravidez, né, no momento ali da gestação, como foi no caso de Jabes. Jabes, ele já nasceu com um jugo sobre os seus ombros. O nome dele dispensava qualquer apresentação. Qual o seu nome, moço? Meu nome é Jabes. E sua mãe teve dificuldade na crise, né? Não precisava dele falar de onde ele vinha, quem era seu pai, quem era sua mãe. Simplesmente, ao pronunciar o nome dele, ele já trazia com ele todo o peso que o nome dele carregava. Então, naquele momento, imagina como foi a infância de Jabes. Imagina como era ser comparado com os irmãos dele. A Bíblia, ela começa falando de Jabes, dizendo que ele foi mais ilustre do que os irmãos. Mas o que fez a Bíblia parar a contagem do povo e já começando a falar de Jabes, que ele se tornou o homem mais ilustre do que os próprios irmãos? Irmãos, quando nós carregamos um peso na nossa vida, quando carregamos o peso de um passado, de um nome, de um sobrenome, e chegamos à presença de Deus, Deus nos transforma. Deus, ele nos traz o jugo dele que é suave, através de Jesus, e um fardo que é leve. Ele muda a nossa vida, ele vai mudando a nossa história, ele vai mudando a trajetória, de modo que as pessoas não venham lembrar de nós pelo nosso passado, ou pelo nosso nome, mas venham lembrar a partir do momento que Deus transformou a nossa história. E aqui eu fico imaginando como foi a trajetória do Jabes. Talvez ali sobrecarregado pela família. Sai daqui, né? Não fica junto com a gente não, que você só traz problemas. Você já trouxe problema desde o ventre. Imagina quantas pessoas já não ouviram isso. Quantas pessoas foram renegadas dentro da família, talvez por causa de uma condição. Eu lembro do caso de Bartimeu. Bartimeu, o cego, que estava mendigando à beira do caminho, ele não era um homem pobre. Ele era filho de Timeu, um dos homens mais ricos daquele tempo. Mas por causa da cegueira, ele não nasceu cego, ele ficou cego. A Bíblia não diz como. Se foi um acidente de trabalho, se foi um pecado, a Bíblia não diz, né? Se foi ali uma doença, a Bíblia só diz que Bartimeu estava cego. Ele era filho de Timeu, um dos homens mais ricos da região, mas estava sentado à beira do caminho fazendo o quê? Vocês lembram? Mendigando. Então, há situações na nossa vida que nos empurram a viver outras situações que nós não desejamos. Você imagina que um cego ali, o Bartimeu, vindo de uma família rica, olha a condição que ele estava. Porque naquele tempo, cuidar de uma pessoa com deficiência era fácil. Então o que eles faziam? Abandonavam, botavam para fora. Você é impuro, você é imperfeito. Você não é para estar no nosso meio. Então o que ele fez? Pegou sua capa e foi se assentar e mendigar, para tentar sobreviver. Mas quando o Bartimeu teve um encontro com Jesus, o que ele pede para Jesus? Senhor, que eu torne a ver. Porque no momento que eu começar a enxergar as coisas como elas são, eu vou poder ter o controle de volta da minha vida. Às vezes nós estamos cegados por causa do tempo, ou porque a gente está carregando marcas que vêm do nosso passado, que vêm da nossa história, que vêm de um sobrenome. Talvez situações lá da nossa família que a gente está carregando que a gente nem tem culpa. O Jabes era assim. Ele não tinha culpa de ter aquele nome. Foi uma gravidez difícil. Mas ele já nasceu carregando o quê? O jugo de um peso. Mas naquele momento, ele toma uma decisão, que é o que cabe a nós aqui hoje. Não é ficar lembrando do passado, do sofrimento, do que fizeram, do que falaram. Não. O nosso ponto aqui hoje é decisão. Que uma decisão que a gente toma pode mudar a nossa história. Bartimeu, ele tinha duas opções. Ou ele tomava uma decisão para sair daquela miséria, para sair daquele estado, ou ele ficaria até o fim dos seus dias ali mendigando, esperando a morte.
Mas quando ele ouviu que Jesus estava passando, o que ele fez? Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandaram ele ficar quieto. Cala a boca, mendigo. Cala a boca, você vai perturbar Jesus. Ninguém vai olhar para você, você é um cego, você não vale nada. Cala a boca, não incomoda, não merece mais. Mas quando o grito da nossa alma é verdadeiro, irmão, Jesus escuta, pode estar onde for, e pode estar o barulho da multidão que for. Amém? O Senhor, ele escuta. Então, o Bartimeu tomou uma decisão. Jesus parou, mandou para chamar e perguntou: o que você quer que eu faça? Senhor, que eu torne a ver. E quando ele foi curado, Jesus mandou ele embora, pode ir. Mas ele preferiu seguir Jesus pelo caminho. Uma decisão traz outra decisão, e se ela for tomada na direção de Deus, só vai trazer coisas boas para nós. Voltando aqui para o Jabes, ele tinha aqui uma opção. Ou ele ficava a vida inteira sendo reconhecido pelo nome que ele carregava, e nem o nome dele ele escolheu, impuseram sobre ele, ou ele tomava uma decisão, dava um basta naquela situação. Amém? Vamos continuar aqui. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Olha aqui o segredo. Bartimeu invocou Jesus, gritando, clamando, buscando, e ele não alcançou a cura, não alcançou o milagre. O que o Jabes fez? Foi invocar a Deus. Porque só Deus pode mudar o quadro da história. Só Deus pode transformar a vida de alguém. Amém? Só o Senhor pode mudar aquilo que aos nossos olhos parece impossível. Mas nós temos que olhar, irmãos, para a palavra de Deus. O que Deus pode fazer por nós hoje? O que o Senhor pode fazer pela minha vida hoje? Até quando eu vou ser conhecido como pobretão? Até quando eu vou ser conhecido como doente, como enfermo, como sobrecarregado, como aquele que desiste, como aquele que nasceu para sofrer? Até quando eu vou aceitar as condições dessa vida impostas sobre mim que eu não desejei? Ah, pastor, mas é o karma que eu carrego para a minha família. Até quando você vai carregar isso? Até quando você vai carregar sobre os seus ombros algo que Deus já quebrou quebrou esse jugo com a unção dele? O jugo é despedaçado por cada unção. E você é ungido do Senhor. A Bíblia diz que o ungido do Senhor, o maligno, não toca. Mas por que está tocando? Poder de decisão. Quando eu aceito, eu permito. Quando eu dou um basta, quando eu resisto o crime, Satanás tem que fugir. A situação tem que fugir. O problema tem que haver solução. Até aqui está dando para você entender? Diga amém? E porque Jabes invocou o Deus de Israel. Esse foi o segredo da vida dele. Invocar a Deus e pode ser o nosso. Continuando. Dizendo: se me abençoares o quê? Muitíssimo. Por que Jabes, logo invocando a Deus, já pediu a bênção do Senhor? Porque imagina quantas vezes alguém chamou ele de amaldiçoado. Sai daqui, seu amaldiçoado, você só traz dor onde vem. Seu nome já carrega isso. E quantas vezes, irmão, nós passamos ao longo dessa vida por pessoas que na hora de um momento de raiva, um momento de ira, um momento de tristeza, nos amaldiçoou por algum motivo. Quantas vezes nós nos deparamos com situações como essa? Talvez lá no nosso passado, talvez mesmo membros da nossa família. Ah, você nasceu só para trazer problema, você só sabe trazer tragédia. Quantos casos a gente não vê assim? Ou quantos casos que o relacionamento acaba, né? Um casamento acaba, ou um namoro acaba, que uma das partes amaldiçoa o outro, dizendo: se você não for feliz comigo, você não vai ser feliz com mais ninguém. Eu conheço casos da própria mãe que amaldiçoou filhos, dizendo que você vai terminar na bebida, você nunca vai dar certo com homem algum. E a vida da pessoa foi uma tragédia atrás da outra. Ela tinha tudo para se dar bem na vida. As pessoas inteligentes, dotadas ali de força, de vento, de vontade de viver, mas a maldição que carregavam sobre si atrapalhava.
Então aqui nós temos um segredo: invocar a Deus. É buscar a Deus. Não tem outro lugar que a gente possa ir para melhorar de vida. Não tem outro recurso. Nós estamos indo para a virada aí, que a gente vai jogar na Mega Sena, né? Ai, a chance da minha vida. Não, eu digo que a chance da sua vida não é a Mega Sena. A chance da sua vida é Jesus. Quando entregarmos o coração de verdade, não é pela metade, não, é de verdade, Ele transforma a nossa vida e transforma o mundo. E aí a sociedade impõe essas coisas. Ah, se eu conhecer uma pessoa que tem, que tem ali bala na agulha, pode mudar a minha sorte. Não, é invocar a Deus. O segredo está aqui. É invocar a Deus. A partir do momento que eu invoco a Deus, aí eu começo a buscar aquilo que está me faltando. O que faltava para já? Ser abençoado. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz em Provérbios que a bênção de Deus, ela enriquece, ela não traz consigo dores. A bênção de Deus nunca vai trazer uma dor para você, pelo contrário, ela vai fazer você crescer, enriquecer como pessoa, como marido, como mulher, como patrão, como empregado, como membro da igreja, como filho de Deus. Só vai fazer você crescer, irmãos. Só vai fazer você ser abençoado. Quando se fala em bênção de Deus, a pessoa não pensa em só dinheiro. Não. Ser abençoado, meu irmão, é ter aquela vida com Deus, de tudo que põe nas mãos de Deus, aquilo prospera. A oração tem resposta, consolo chega, milagre acontece. É esse tipo de vida que a gente tem que buscar quando invoca a Deus. Amém? Ele continua dizendo: se me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares. Senhor, eu quero expandir, eu quero crescer, eu quero ser conhecido. Mas eu não quero ser conhecido como um homem que traz dor. Eu quero ser conhecido como um abençoado de Deus. Irmãos, esse é o propósito que você tem que fazer no coração hoje. Não ser conhecido por um problema, não ser conhecido por uma situação, mas ser conhecido como alguém que Deus mudou a história, como um abençoado, Amém? Ele continua dizendo: e a tua mão for comigo. A mão do Senhor, irmãos, ela precisa se mover. Nós vimos isso no mês passado, no tema da Jornada Feliz. Nós vimos que quando Esdras e o povo jejuaram, oraram e buscaram a Deus, Deus se moveu pelas orações, a mão de Deus se moveu pelas orações do povo. Então, quando Deus ele coloca a mão no negócio, irmãos, é para mudar, é para transformar, é para pegar aquilo que não tem jeito e transformar em algo bom. Amém? Pega a vida, transforma. Ele pega aquele casamento ali todo quebrado e ele refaz. Ele pega ali aquela comunhão do filho com o pai, da mãe com o filho, aquilo ali que foi quebrado. E Deus ele refaz aquela aliança, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Deus ele pega o que está quebrado, Deus é mestre para isso, para pegar algo sem forma, para pegar algo vazio e transformar numa grande criação, pois Ele é criador de todas as coisas. Mas nós olhamos para Deus, olhamos para a palavra e olhamos para Jesus com os olhos muito humanos. E Deus ele é Espírito. Às vezes nós estamos procurando Deus olhando para o lado humano da nossa vida. E nós temos que olhar para Deus, para as coisas, para a palavra, com um olhar de fé, um olhar mais espiritual. E isso a gente só consegue quando a gente começa a buscar Deus de verdade. Mas não é buscar Deus, Deus me dá, Deus faz isso. Não, é buscar Deus primeiro. É o primeiro lugar. Não, vou conhecer quem é Deus, vou me envolver com Ele. As outras coisas que eu preciso, não vou nem me preocupar, porque elas vão ser acrescentadas no tempo certo. E vão ser acrescentadas, irmãos. Quando você busca verdadeiramente, as portas do céu se abrem para nós.
Elas vão se abrir para você. Por um acaso haverá impossíveis para Deus? Não. Ah, pastor, nada acontece, porque talvez você não basta nessa situação. É bater o pé, vai ser firme. Não, eu vou ser firme nisso que diz Jó 22, 28, 27, 28, 29. Diz que se a gente for firme, a luz vai brilhar no nosso caminho. Se a gente determinar alguma coisa e ficar firme, aquilo ali vai acontecer, irmãos. É a segurança que Deus tem para a gente. Não é quando a gente for que a pessoa mole espiritual. Ah, não, a vida é assim. Não, isso aqui tinha que acontecer. Não, isso aqui é desse jeito. A nossa vida nunca vai mudar. Ah, pastor, aconteceu porque tinha que acontecer. Será? Ele teve esse nome, mas a vida dele continuou assim. Só mudou depois que ele fez alguma coisa. Tem coisas na nossa vida que só vão mudar quando a gente botar o pé e dizer, basta. Isso aqui eu não quero mais. Isso aqui eu não aceito mais. Esse tratamento eu não aceito mais. Porque tem muito caso de violência que acontece dentro de casa, que às vezes a pessoa aceita. Porque tem muito abuso no local de trabalho, porque o empregado aceita. Fica refém daquilo. Ah, pastor, mas se eu sair dali, eu vou morrer. Não, não vai morrer porque Deus é contigo. Mas às vezes nós estamos aceitando o abuso da sociedade por causa de medo. Medo do que vão falar, medo do que vai acontecer no futuro. E onde está Deus nisso tudo? Onde está Deus? Nós precisamos buscar Deus verdadeiramente. Amém? Ele continua dizendo, se a tua mão for comigo e fizeres que do mal eu não seja o quê? Aflito. Jabes, ele faz uma oração tão interessante, irmãos, que ele pede aqui a bênção de Deus, ele pede para os termos amplificados, a conquistar lugares, pessoas, mudar até o ciclo de amizade. Ele diz, a mão de Deus for com ele, ele sabe que se Deus não tiver no negócio nada dá certo. E aí ele fala aqui, ó, e fizeres que do mal eu não seja aflito. São essas coisas que nós normalizamos muitas vezes. Coisas malignas que nós normalizamos muitas vezes. Achamos que é vontade de Deus que o mal nos alcance. Que tinha que acontecer. Não. Já está dizendo, eu não quero que o mal me atinja. Eu não quero ser afligido por uma coisa que está fazendo mal. Querido, se um sentimento está fazendo mal para você, está te afligindo. E quando as pessoas estão sendo afligidas no dia a dia, não conseguem dormir direito, não conseguem ter uma vida produtiva, que alguma coisa está causando aflição. Ai, pastor, aquilo ali me causa uma aflição, uma fadiga, uma tristeza, uma raiva que ignora. Mas até quando você vai permitir aquilo? Até quando você vai permitir Satanás ter domínio onde Deus te chamou para triunfar? Ah, o que eu posso fazer, pastor? O que o mendigo podia fazer naquela situação? Nada. O que o Jabes podia fazer? Não, meu nome não tem jeito. Você acha que podia mudar de nome naquele tempo? Não podia. A não ser que o próprio Deus mudasse o nome da pessoa. Mas fora disso, os nomes não poderiam ser mudados. Era aquele nome, tá bom. Mas Deus, ele pega e transforma. Deus tem essa capacidade de levantar o ser humano da sarjeta. Sarjeta física e sarjeta espiritual. Para Jabes era uma sarjeta espiritual. Para o Bartimeu era uma sarjeta física. Nunca mais ele vai retirar. Nunca mais ele vai ficar dependendo dos outros. O que o Bartimeu faz para selar essa decisão? Pega a capa dele e joga fora. Nossa, quantos anos aquela capa não acompanhou o Bartimeu? Tem gente que o sentimento está acompanhando ele há muitos anos. Uma lembrança está acompanhando ele há muitos anos. O que sela o início de uma nova história é você deixar alguma coisa que te prende para trás. Por que o Bartimeu jogou a capa fora? Porque ele nem precisa mais dela. Tem que jogar fora. Tem que jogar fora sentimentos que você não vai precisar mais dela. Lembranças que você não vai precisar mais dela. Tem que jogar fora lugares que você não tem que pisar mais.
Tem lugares, irmãos, que Deus já falou no nosso coração: sai daí, sai desse meio, mas a pessoa insiste em estar lá. Aí ouve palavras de ofensa, ouve palavras de baixo calão, aquele ambiente tóxico. A pessoa sai de lá toda com dor no corpo, dor de cabeça, a semana inteira ruim, mas ela insiste em estar lá. Às vezes não é lugar, às vezes é pessoa. Ah, pastor, mas eu conheço fulano tem tantos anos. Não estou dizendo você odiar a pessoa, né? Fechar as portas da sua vida. Não, você nunca mais é. Não, mas se afastar um pouco. Às vezes tudo que acontece na sua vida você fala para aquela pessoa. Só está no vínculo de muitos anos que você conhece. Aquela pessoa tem acesso a coisas da sua vida que não deveria ter. Mas talvez você se sinta indigna porque muitos anos a pessoa está ali com você, mas talvez é uma capa que você tem que jogar. Se afastar um pouco e tomar uma decisão. Eu tenho que começar a caminhar na minha própria terra. Acontece uma coisa, ah não, eu vou lá para fulano orar por mim, e a sua oração, e o seu clamor onde fica? Às vezes a pessoa está dependente espiritual da outra. Não, porque fulano sobe o monte e ele Deus mostra. Mas Deus não pode mostrar para você, irmãos. A Bíblia diz que Deus é Deus de montes e vales. Não desmerecendo quem sobe o monte e tem fé para isso que faz. Mas não necessariamente é só lá que Deus responde. Deus é Deus de montes, é Deus de vales, é Deus de perto, também é Deus de monte. Deus é Deus em todo o tempo, irmãos. Mas às vezes a gente está limitando. Já não. Se do mal não for aflito. Você está vendo que tem 3 pontinhos aí, uma reticência. Quer dizer que a oração dele não parou por ali. Jabes expôs tudo que a vida dele estava acontecendo. Senhor, não quero mais. Eu quero dar um basta. Isso me traz sofrimento. É o que a gente tem que fazer, irmãos. Abrir o coração para Deus. Deus vai mudar a nossa sorte. Se a gente verdadeiramente tomar a decisão, Senhor, eu vou caminhar de acordo com a tua palavra. Deus vai mover céus e terra para te abençoar. Ele quer ver o filho dele abençoado. O que diz Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor do céu, da terra. E você está onde? Na terra. Lembra daquele meme? Você está na terra, tem que passar desodorante, né? Tem que se barbear, tem que se cuidar. Você está na terra. Tem gente que diz, não, quando for no céu eu faço bem. Não, tem que fazer agora. A sua entrada ao reino dos céus depende do que você faz agora, da decisão que você toma agora, de aceitar Jesus agora, de viver o que a plenitude da palavra dele tem para você. É no agora. Amém? E aí, como é que termina isso aí? Como é que Deus encerra essa história aí do Jabes? Olha o sucesso chegando. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Olha que Deus maravilhoso. Concedeu para ele o que ele tinha pedido. E se ele não tivesse pedido nada? Nada teria chegado. E se ele não tivesse feito nada? Ah não, a vida é assim mesmo, tinha que ser. A vida dele teria mudado. Meu irmão, acorda para a vida. Abra os teus olhos espirituais. Deus tem mais para os seus filhos. Amém? Você fique com essa palavra e receba o sucesso da parte de Deus, em nome de Jesus. Já fez um voto com Deus. Talvez você está precisando desse voto. Você fazer esse voto. Fazer um compromisso com Ele. Voto é compromisso, voto é aliança, voto é obediência, de andar na direção de Deus. Salmo 37, versículo 5 diz isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Deus não é Deus de obra pela metade. Deus é Deus de obra completa. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. A glória de Deus. Amém. É momento de lembrar o que o Senhor está dizendo ao nosso respeito.
dizer não ao sofrimento. O Senhor Jesus, Ele está aqui agora. Você está na presença de Deus agora. Você está em comunhão com Ele agora. Você pode clamar como Bartimeu ele clamou. Você pode invocar como Jabes invocou. Você pode lutar como Jacó lutou. Deus é o mesmo. Não tinha um Deus diferente para Jabes. Não tinha um Deus diferente para Jacó. E não havia um diferente para Bartimeu. Ele é o mesmo do ontem e do hoje. E será eternamente. Ele é Senhor. Ele continua vivo. Invoque o Senhor. Pede a Ele o que você quer. Determine o seu passo. Você está fazendo um voto, uma aliança, um compromisso com Ele. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito, vivendo em mim. E este é o meu plano. Jesus, tu és o Senhor, eu quero me viver nessa situação. Hoje eu tenho todo basta.
o Senhor